Olá, terceiro ano! Vamos para a última atividade da sequência didática de ortografia. A atividade 5, da página 168. Vamos lá, turminha. Atividade 5, análise de texto, quadrinha. Vocês sabem o que é uma quadrinha? Pensa um pouquinho aí, tá? A criança que escreveu este texto cometeu alguns erros. Em duplas, encontrem os erros que ela cometeu e escrevam as palavras corretamente. Então, aqui nós temos uma quadrinha e vamos descobrir agora por que ela é uma quadrinha? Bom, geralmente não, as quadrinhas, crianças, elas são formadas por 4 versos, ó, aqui, ó, um verso, 2, 3, 4, tá? E algumas vezes elas podem ter rimas, tá? Ter rimas no segundo verso e no quarto, tudo bem? Então, a quadrinha, porque ela tem 4 versos, 1, 2, 3, 4 versos, né? E ela também pode ter suas rimas, tudo bem? Então, vamos lá. Papai do céu mandou dizer: quem vai ser o primeiro é este daqui. Bom, já falei para vocês na atividade anterior que o número 1 representa que tem um erro nessa linha, nessa frase ou verso. Aqui tem um que quer dizer que tem um erro nesse verso. Bom, o primeiro está correto, Papai do céu. Mandou dizer: quem vai ser o primeiro? Lendo aqui, tá difícil a gente encontrar o erro aqui nesse verso? Pensa um pouquinho. Quem vai ser o primeiro? Bom, quando eu leio aqui, se eu for ler conforme está escrito aqui com a pronúncia do C, eu não teria que ler quem, o correto não. O C, ele me traz a pronúncia de sem, ó. Sem vai ser o primeiro, tá? Mas nessa quadrinha aqui não é sem vai ser o primeiro, é quem vai ser o primeiro. Então, o que está escrito errado aqui? Qual a palavrinha? É a palavrinha quem. Vou marcar aqui. Aí agora vocês devem estar me perguntando, mas por que então está escrito com C? Para mostrar para vocês um erro que é muito comum na idade de vocês, tá? Qual seria esse erro? Muitas vezes, ou às vezes, né, a gente pode escrever o quem utilizando a letrinha C. Só que, na verdade, o C e o E, ele vai me dar o som de C, não vai me dar o som de que. Para eu ter esse som de que nem ali é quem, o correto seria a letrinha Q, U, E e o M, quem. Então, aqui, eu nem consigo escrever aqui que está muito grande. Então, coloquem a palavrinha quem aqui ao lado para vocês não esquecerem, tudo bem? Então, aqui, quem, o que está errado é a letrinha C, que deveria ser o que. Deixa eu marcar aqui. Deveria ser o que, o U e o E, para formar o som de quem. O M já tem, né? Quem vai ser o primeiro é este daqui. Aqui também tem um erro, né? Então, quando eu leio daqui, é a mesma coisa. A palavrinha daqui, ela está escrita com a letrinha C, do mesmo jeito da atividade da palavrinha anterior. O C e o I, ele produz o som de si. Para eu formar esse som que nem aqui essa palavrinha é daqui, para eu ter o som de que, eu teria que utilizar o que, o U e o I, tá? Essas 3 letrinhas juntas formam um som de que, para eu formar essa palavrinha daqui, tudo bem? Então, aqui, ó, deixa eu marcar para vocês. O que está errado é a letrinha C e I, que eu quero formar a palavra daqui, eu tenho que usar o que, o I. Então, nessa atividade de reflexão da escrita, ela nos trouxe o quê? O uso das letrinhas C e E no lugar do que, o E, tá? O uso do C no lugar do que e do U. Porque, às vezes, na hora que a gente está escrevendo, pode confundir. Então, ele trouxe o quê? O uso da letrinha C no lugar do que e do U. Quando eu quero formar o som que nem queijo, eu não vou usar a letrinha C, eu vou usar o que e o U. Assim também acontece nas palavrinhas com, por exemplo, G de guerra, ó. Guerra, nós escrevemos assim, ó. G, U, E, R,
R, A. É a mesma coisa. Às vezes, pode acontecer de você confundir e não usar a letrinha, o G, o U e o E para formar o som de G, né? Então, às vezes, pode usar só a letrinha, o G e o U, ou acabar confundindo. Mas na hora que eu quero formar o som de G, é a mesma regrinha daqui. Eu tenho que usar o G, o U e o E. A mesma coisa aqui. Se eu quisesse escrever que, eu tenho que utilizar o que, o U e o E. Como aqui eu quero a palavrinha quem vai ser o primeiro, então usei o que, o, e, m. Então, essa atividade, ela nos trouxe a reflexão sobre o uso do C e do que e o U nas palavrinhas. Agora que vocês já anotaram aí onde está errado, vocês vão escrever nessas linhas os versos, tá, dessa quadrinha e vão escrever do modo correto. Onde está errado que nós marcamos, vocês vão utilizar a palavrinha escrita do modo correto.